Então, irmão, nós estamos hoje no tema geração de Davi. Não pense que Davi seja o segundo homem, segundo o coração de Deus, que ele não passou por problemas. Ele passou por problema porque ele dizia espiritual, por decadência espiritual, mas só que ele era adorador. E adorador não abre mão de algumas coisas, irmão. Quando você é adorador, você não abre mão de quê? De algumas coisas. Você não abre mão. Quando você é adorador, você não abre mão de algumas coisas. E você vai ver que Davi ele não abriu mão de algumas coisas. Mas teve um momento que Davi perdeu a energia. Teve um momento que Davi perdeu a alegria de servir o Senhor. Mas quando ele viu que ele estava caindo mesmo lá no poço, na decadência espiritual, o que foi que ele fez? Ele fez duas orações que está registrada no céu até hoje. Foram duas. E Deus sabe, irmão, como cada um de nós estamos aqui. Tem momentos na nossa vida, meu pastor, que nós estamos no melhor momento ministerial, o bom momento de Deus. E teve momentos também que Davi estava no melhor momento com Deus. E entrou até a vaidade espiritual. Sabe o que é a vaidade espiritual? Eu estou orando, eu estou rezando, estou na escola bíblica, eu estou assim, estou assado. Está todo cheio de Deus. Se nós não tivermos cuidado, a gente tem vaidade que é espiritual. E Davi disse: por mais que o homem esteja, é pura vaidade. Nós não podemos nem deixar a vaidade espiritual que está dentro de nós. Quem está entendendo? Por mais que Deus tem que estar nos enchendo, tem que estar crescendo muito mais. A gente tem que estar nos humilhando muito o quê? Mais. A gente tem que estar buscando muito mais. Então, Davi não foi tudo bom no reinado dele. Ele passou o melhor momento dele com Deus. Mas ele também passou por uma crise também muito grande. E nós vamos aprender isso. Vamos lá para o Salmo. Quem achou? Salmo 51, 12. Quem está ouvindo o que eu falei antes, não seja mais menino, ouvir tudo que é bom, ouvir tudo e reter o que é bom. Amém, irmão? Se a vara descer, se a espada descer, não se preocupe, porque ele o que é bom para a tua vida. Amém? Alguém até dizendo, uma porta também com certeza, sabe? É com certeza. Glória a Deus! Mas é o conselho que nos sabe, que nos leva a vitória, leva o milagre, tá bom, irmão? Vamos lá. Quem achou? Amém. Você achou? Torna a alegria da tua salvação e sustenta com o espírito voltado. Todo mundo junto? E sustenta com o espírito voltado. Amém? Dê glória a Deus. Pode ser. Feche os olhos e pense em Deus agora. Deus de Israel, nós queremos orar mais um pouco aqui. Eu te peço que o Senhor libere todo o território do bairro da Federação. Eu te peço que o Senhor irrite os anjos, com espada rebanhada de fogo, Senhor, para dissipar, para queimar os principados, a potestade, o denominador. E amarra também o valente que atua nessa região. Coloca corrente de fogo, dá 7 válvulas de fogo. Coloca, meu Deus, em nome de Jesus, o cadeado de fogo.
e dá sete franca de fogo, Senhor, e neutraliza e paralisa as forças do adversário. Deus, está escrito em Efésios: bendito Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E nós tomamos posse das regiões celestiais, Senhor, neste lugar. É a tua igreja que tem que comandar. É o Senhor que tem que reinar no bairro da Federação. É o Senhor que tem que reinar no bairro, meu Pai amado, na cidade de Salvador. Perdoe os pecados, meu Deus, do povo do bairro da Federação. Perdoe o pecado, meu Pai, da cidade de Salvador. Perdoe o pecado do prefeito, Senhor. Toma ele nas tuas mãos. Aquela vida que pertence, Deus. Perdoe também a sua família, a sua descendência. Faz uma obra maravilhosa na vida deles. Toma também, meu Pai, toda a equipe, meu Pai de Salvador. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Quem está feliz com o Senhor? Amém. Amados, Davi, desde a sua infância, que ele era adorador. Ele tinha a sua harpa. Ele tinha a sua adoração ao Eterno. E por ele ter um coração puro, genuíno, ele estava vivendo na pureza, ele estava vivendo na alegria com Deus, cuidando das ovelhas do seu pai. Ele estava ali atrás ele estava num anonimato, não aparecia para a sociedade, mas Deus já tinha um chamado na vida dele. E o chamado de Davi foi um chamado muito grande, muito forte para ele. E o Senhor escolheu ele entre seus o quê? Entre seus irmãos. O Senhor escolheu ele entre seus irmãos. Foi uma chamada que Deus tinha na vida dele. E a chamada não é tudo rosa. Temos espinho também. Às vezes a gente pensamos que tudo é rosa, mas tem também os espinhos. Tem os espinhos. E o Senhor ordena a Samuel que fosse na casa de Jessé para ungir um novo rei, que o Senhor tinha rejeitado Saul. Porque Saul, nós temos aprendido aqui na campanha, era aquele rei que só buscava a Deus por causa de querendo ajuda. Ele não se preocupou com a arca, não se preocupou com a presença. Então Deus o rejeitou e escolheu Davi. E Samuel, como o Senhor disse, para ungir um novo rei, ficou com medo. Só se Saul souber, ele vai o quê? Ele vai me matar. Aí Deus disse: enche o teu vaso de azeite, que o vaso tem que estar cheio, irmão. Enche teu vaso de azeite, porque eu vou te enviar a casa de Jessé. Glória a Deus. Até quando você vai ter pena de quê? De Saul, seu teu rejeitado. Então ele vai e ficou: não, mas se ele souber, irmão, eu disse: não precisa dizer que você vai mentir. Diga que você vai sacrificar. Deus é um Deus de estratégia, irmão. E Deus, ele, às vezes, nos dá estratégia. Eu não precisava falar o que ele iria fazer lá. Quando chegasse lá, ele fazia aquilo que Deus ordenou ele. E Saul foi e ungiu quem? Davi, um rei lá. No começo, Samuel, esse é aquele, né? Queria ungir pela aparência.
Mas Deus não olha por aparência. Deus olha o nosso coração, nossa obediência. E qual era a obediência de Davi? Ele estava sempre adorando, exaltando, cuidando das ovelhas. O leão foi para matar o quê? A ovelha, ele foi lá, matou o leão. O urso foi lá, matou o urso. Ele já estava protegendo as ovelhas, né? Isso ali chamou a atenção de Deus. E estava sempre adorando o Senhor. E ninguém sentou à mesa depois que Davi chegou. E Davi foi ungido entre seus irmãos. Aleluia. Agora, quando ele foi ungido entre seus irmãos, criou ciúme. Deus escolheu logo um pastorzinho. Deus escolheu logo ele, ela, né? Às vezes entra o ciúme no nosso coração, irmão. Mas quando Deus escolhe mesmo. Aleluia. Irmão, quando Deus abre uma porta para os seus escolhidos, nem nós mesmos podemos fechar. Tem pessoas que querem fechar a porta que Deus o quê? Abriu. A Bíblia diz, irmão, quem resistiu ao Todo-Poderoso e teve paz? Ninguém, nenhum de nós. Nós não podemos resistir à vontade de Deus na nossa vida. A pior coisa do mundo é quando você é escolhido, tem um chamado e está lutando contra a vontade de Deus. Está pegando uma carne diferente, está pegando um caminho diferente. Irmão, não queira ajudar aquilo que é perfeito. Não queira aperfeiçoar o que é perfeito. Aleluia. Não queira, aleluia, achar que vai ser da nossa forma, da nossa maneira. Davi teve a intenção de trazer a arca, mas não foi do jeito dele. A primeira tentativa não deu certo, porque tem que ser do jeito. Aí quando ele consultou, perguntou aos anciãos mais velhos aí, ensinaram a ele como deveria fazer. Mas o que acontece, voltando para o texto, porque o texto é sobre decadência espiritual, sobre a geração de Davi. E o que acontece, irmão? Davi foi ungido, mas não tomou logo posse, não. Porque há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Há um tempo certo. Há um tempo certo de Deus te exaltar, de Deus fazer o milagre, de Deus te abençoar. Às vezes a gente acha que está demorando, não. Gostoso, irmão, é esperar o tempo do Senhor. Tudo é formoso no seu tempo certo, na sua hora certa. Amém. Agora você precisa também fazer a tua parte. Você precisa fazer a tua parte. Porque o que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. É assim mesmo. Quem está entendendo? Tem coisas que nós podemos fazer, Deus não vai fazer. Não? Deus não chega nem atrasado nem adiantado, Ele só chega na hora certa, certinha. E aí ele foi ungido. Diz que quando ele foi ungido, o Espírito do Senhor se apoderou dele naquele momento. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Aleluia. Ele tinha uma promessa, mas essa promessa ele tinha que esperar o tempo de Deus, porque o gestor atual estava no cargo, que era Saul. E Deus permitiu a primeira afronta para Israel. Que foi quem? O gigante. Nós temos até um livro que fala, né? Nem o rei, nem os anciãos, nem o exército sabiam o que fazer. Por causa da afronta de quem? De Golias. Todos estavam com medo, irmão. Quando, irmão, nós estamos vazios, nós ficamos com medo da batalha. Nós recuamos na hora da batalha. É desse jeito. Quando você está cheio, ninguém precisa de chamar para intercessão que você vem.
Mas quando, irmão, não pense, irmão, que tem momento que você está cheio, mas tem momento que o tanque também é o quê? Vazio. Glória a Deus. E você precisa encher seu tanque novamente. Amém. Amém. Você precisa encher seu tanque novamente. Aleluia. E Saul, que não buscava Deus, que não se preocupou com a arca, com nada, não tinha reação. Todos ficaram com medo. E aí Deus criou uma situação. Diga assim, Deus vai criar uma situação para derrubar esse gigante. Isso levantou contra a sua vida. Mas você precisa encher seu vaso de azeite. E se encher, não precisa se encher. E aí o que acontece, irmão? Aí o seu pai, Jessé, ficou preocupado e disse: Davi, me faça um favor. Ele: diga, pai, que favor é esse? Me faça um favor. Leva comida para os seus irmãos. Olha Deus criando a situação para Davi vencer o Golias. Diga assim: Deus é Deus que cria a situação. E Ele vai criar a situação para você vencer esse gigante. E aí Davi vai levar comida para os seus irmãos. E Israel estava coado, estava recuado, irmão. Quando nós não estamos nos enchendo, buscando a face de Deus, a igreja não tem reação, a igreja fica com medo, a igreja não consegue avançar. Avançar. Aleluia. Avançar. Então, irmão, Davi estava lá tocando a sua flauta, se enchendo, adorando, adorando, cheio da presença de Deus, na ousadia do Espírito. Aí eu Golias o quê? Afrontando. Às vezes você está lá com um Golias no seu trabalho afrontando, uma Golias no ministério, uma Golias na vizinhança, um Golias que se levantou financeiro, algo que se levantou, e você está batido, demorando, não sei o quê, igual a saúde, é igual o povo, né? Com medo. E quando Davi vê aquilo ali, cheio de unção, cheio de graça, disse: quem é esse circuncido para desafiar? Aleluia. O Deus vivo, o Senhor dos exércitos. Meu Deus. Irmão, Deus sabe. Cada um de nós é aquele que crê, que acredita, que Deus vai fazer, que Deus vai realizar, que Deus vai operar. Deus sabe. Amém. Ele nos sonda. Amém. Deus sabe, irmão. Quem está com vontade de ver a obra crescer, de ver o milagre acontecer, de você receber a tua bênção, a tua vitória, de você ver o que? Salvador sendo resgatado, ao Senhor operar, ao Senhor manifestar. Deus sabe, é Deus que está dentro dele, que está com vontade, irmão Ricardo, de buscar pelo quê? O reino do céu. E o Senhor apresentar. Aleluia. Não pense que você vai receber a vitória com o seu braço de quê? De carne. Quando eu cheguei em São Paulo, algo me chamou a atenção. Eu chego em São Paulo, quando eu entro na casa de missionário que eu tinha ficado hospedado lá, eu ouvi logo um testemunho no rádio de Cláudio Apolinário, dizendo que ele tinha uma empresa e a empresa não prosperava. E ele triste, abatido, devendo 50 mil na época. E aí ele disse assim: Deus, me dá uma direção aí. Aí Deus deu a direção a ele: chame 7 mulheres de quê? No ciclo de oração e faça a campanha dentro da sua empresa. Aí no último dia lá, presta atenção, no último dia, Deus tomou o vaso e disse com ele: meu servo, a partir de hoje,
Minha mão está sobre você e sobre essa empresa. Glória a Deus. A questão espiritual, irmão, que tudo começa primeiro o quê? Lá em cima, irmão, para depois se materializar. Você pode ter intelecto, você pode ter conhecimento, você pode ter tudo. Mas se não começar primeiro no espiritual, para depois se materializar, não vai funcionar. Aleluia. Hoje, a minha mão está sobre você e sobre o seu negócio. Por quê? Deus fez isso porque Ele buscou ao Senhor. Porque Ele buscou o eterno. Amém. E hoje nós vemos muita gente com debilidade espiritual, com fraqueza espiritual. Não consegue orar 10 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Hoje você chama alguns crentes, aleluia, para vir para a consagração, se chateia. O pastor fica me chamando, pastor, apertando no meu cabeça, nem perde na cabeça. Até quando você vai ser menino? Vamos dizer que eu era menino, pensava com menino, agia com menino. Mas as coisas de menino, o quê? Passou. Você agora é adulto. Aleluia. Adulto espiritual vai ficar sempre como menino espiritual. Ou vai ficar sempre como criança espiritual. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. Quando é convocado para algo, não está preparado. Eita E Deus. Davi foi convocado para algo, ele estava preparado, estava cheio. Ninguém se queixa o homem. Deus vai pecado. Tem gente que só anda se queixando, murmurando, só cantando mazela. Vai buscar Deus para ver o que, é que Deus vai fazer. Quando você tem um coração voluntário, presta atenção. Davi pediu nesse texto que a gente deu que o espírito o quê? Voluntário. Quando você tem um espírito voluntário, um coração voluntário, a semente é voluntária, mas a colheita é obrigatória. Amém. Não tem como Deus fazer na tua vida, não tem como realizar. Agora tem muita gente, irmão, crente Saul, só busca a Deus quando está precisando de ajuda, só busca a Deus quando está passando por luta, só busca a Deus quando está buscando por dificuldade. Foi por isso que Davi pediu o espírito voluntário. Presta atenção, dá essa atenção agora. Então, irmão, Davi chegou com ousadia, seu circunciso, quem é você para desafiar o exército do Deus vivo? Essa crença, essa fé, você acreditar que Deus vai fazer, tem que estar dentro de você. Aleluia. Mas antes Davi fez algumas perguntas. Quem venceu o gigante vai ganhar o quê? Né? Vai casar com a filha do rei e morar no palácio. Depois Davi pergunta de novo. Glória a Deus. Aí os crentes carnudos chegam, você vê o Senhor na terra, a guerra. Mas não reagiu nada. Diga assim para a pessoa que você tem, Deus quer que você errado. Não reagiu. Veio lá para o espírito da crítica, irmão. O espírito da crítica está carregando muitas vezes, muito ministério. Só faz criticar. Só vai para a igreja para ver as coisas erradas. Aí quando dá oportunidade, desabafa tudo aonde? Isso aqui não tem que desabafar, não. Aqui não tem que desabafar, não, irmão. Você tem que estar cheio para trazer algo da parte de Deus. Eu prego concerto aqui e algumas pessoas devem ficar chateadas comigo e tudo. Agora, por que não me larga? Espera que eu vou dizer para você.
lá. Por que não vai embora? Não vai embora do ministério? Espera aí. Essa aqui foi uma coisa vezes embora e voltou, não foi? Mas não foi para tempo nada não. Era longe. E, né? Mas foi Santo Paulo, só sabe o meu tempo. Mas, deixa eu explicar. Por que você não me deixa? Não deixa o pastor? Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha e conhecem o comando da pastor. As ovelhas ouvem a voz do pastor e conhecem o seu comando. E você sabe que eu não estou só cajarada não, eu dou um abraço para cada um. É forte o negócio. As ovelhas conhecem a voz do pastor e seu comando, irmão. Presta atenção. Então, Davi vai e vence Golias. Agora, irmão, e ele ia casar com o rei e ia morar no palácio. Você está pensando que você vai vencer o Golias, vai ser fácil, é? É por isso que você tem que estar refletindo. É por isso que você tem que estar buscando. Depois que venceu o Golias, entrou o quê? O ciúme no coração de quem? Saul. E começou a perseguir a... Cuidado com Saul, que quer te perseguir, viu? E não quer deixar Davi reinar. Cuidado! 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 Com o espírito de Saul, o espírito do ciúme. Cuidado! Que não quer deixar você reinar. Que não quer deixar você reinar. Presta atenção. E Davi, irmão, não entendeu nada. Teve que sair fugido do palácio. Dona ajudou. E Saul começou a perseguir ele. E ele teve duas oportunidades de matar Saul. Mas o que foi que ele falou? De maneira alguma eu tocarei no ungido do Senhor. Glória a Deus. Não vou levar esse pecado comigo, eu não vou tocar. De maneira nenhuma eu vou falar mal do ungido, eu vou criticar o ungido do Senhor. Ele não usou as armas carnal, ele usou a arma espiritual. Tem muitos que estão perdendo a batalha que estão usando a arma o quê? Começa a criticar, começa a falar, começa a dizer isso, começa a dizer aquilo, aquilo outro. E Joabe, todo mundo aí está o teu inimigo, mata ele, está na tua mão. Você acabou de reinar rápido. Ele, não, Deus não mandou. De modo algum eu tocarei no ungido do Senhor. Por duas vezes. E ainda acordou Saul. Saul disse: vai. Saul olhou para ele e disse: misericórdia. Mas chegou o tempo de Davi reinar, irmão. Lá em Judá, ele reinou por 7 anos. Depois, mais 33 anos, completou o reinado dele 40 anos. É aí que eu vou falar sobre a decadência espiritual. 40 anos, irmão. Guerreando, adorando, exaltando, no melhor momento da vida dele. Mas chegou o momento do relaxamento espiritual. Aconteceu com ele, acontece conosco também. Quem já passou a crise espiritual? Quem já passou um momento difícil na sua vida espiritual? Todos nós passamos. Aqui não existe super crente, não. Super-herói, não. Não existe isso, não.
Tem um momento que nós estamos no nosso melhor momento. Tem até a vaidade espiritual. Estou orando, estou jejuando, estou vindo para isso, para aquilo, mas estou, está em tudo. Está aí falando língua até na rua. Teve uma época que a pessoa falou, pô, parece que o apóstolo Pedro está dando uma luz. Eu estava louvando, orando, na rua. Diga assim, tem o seu melhor momento com Deus, diga para você, está certo? Mas tem um momento que vem a crise. Tem um momento que vem a dificuldade. Tem um momento que vem a luta. E Davi, irmão, venceu muitas batalhas, venceu os filisteus, edificou a cidade de Davi, trouxe a arca para a cidade. Mas teve um momento que Davi, a texto fala que ele era para estar na guerra, guerreando. Diga, se é tempo que você tem que estar guerreando. Fala. Diga, é tempo que você tem que estar guerreando. É tempo que você tem que estar na guerra. Que guerra é essa? Após jejum, oração, evangelização, congregando, buscando, se santificando, renunciando a Jesus. Disse: se aquele que vinha após mim não renunciar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Era o tempo de Davi estar na guerra com os seus líderes, seus comandantes, todo mundo assim. O rei está aqui do nosso lado, ele está mais forte. Se você vê o seu líder forte, você fica forte. Mas se você vê o líder cedendo, o que a minha filha falou? Feriram o pastor? Viu que você conhece? Era o tempo que ele está onde? Na guerra. Diga, é tempo que você está na guerra. É tempo que você está na guerra. Diga assim, se alguém te chamar para orar, é de Deus. Diga. Se alguém te chamar para jejuar, para congregar, para subir um monte, para evangelizar, é tempo que você está na guerra. Deus te chama para você estar na guerra. É tempo que você está nosso descanso está aqui, não, irmão. Nem vai dar trégua comigo, não. Ele se deixa ele estar onde? No palácio, para descansar. Vai você orar, vai o povo. Eu vou estar descansando. Aí o pessoal vai tomando outra assim, rapaziada, tem que convidar conosco também. Vai ficar no palácio, no corrente. Já enfraqueceu o negócio. Diga, não enfraqueça o negócio. Não enfraqueça o negócio. Diga, meu apóstolo. Meu apóstolo, não enfraqueça esse negócio. Você tem que estar na guerra. Agora fala para o irmão, não enfraqueça esse negócio. Você tem que estar na guerra. Na oração, na consagração, marchando. Então o que acontece, amado? Ele manda Joabe, manda os seus comandantes, os seus soldados, tudo para a batalha. Enfraqueceu. Entrou no sono da indolência. O Senhor disse: desperta e dorme entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Mas apóstolo, por que toda vez na série oficial você prega assim? Já está falando, se é de oficial, é para os que aguentam. Já está falando, se é de oficial, é para os que aguentam. Se é menino, fica em casa. Ouça tudo que é bom e retenha o que é bom. Retenha aquilo que vai edificar a sua vida. Não seja menino não, seja criança não. O pastor tem que ter discernimento.
sofrimento, a pessoa está tanto tempo na igreja, mas com um menino, com criança, com um bebê, é um bebê gigante. Preste atenção, dobre a sua atenção. Amém. Então o que acontece, amado? Ele naquele momento, estava no lugar errado. Ele era para estar na guerra. Com os seus comandantes, com os seus soldados, com o exército. E ele vai para onde? Para o palácio. Descansar. Aí Satanás, agora eu te pego. Diga a pessoa que está do lado, não havendo brecha. Satanás. Você precisa fechar as e todas as brechas. Diga, não havendo brecha, Satanás não entra. E nós precisamos vigiar o que ouve e principalmente o que fala. O seu disco vai ser pronto a ouvir e tarde a falar. Tem pessoas que falam demais. Quem fala demais peca demais. Aprende, irmão. Olha, ouvir mais do que falar. Porque quando você ouve mais, o Espírito Santo trabalha mais na sua vida. Amém. Estou entendendo. A Bíblia diz que quando você for diante dos reis, não se preocupe que você vai falar, porque o próprio Espírito tem em ti falará. Aleluia. Por você. E Davi ficou no palácio. Satanás agora de pé. Diga assim, o irmão, não fica no palácio. Fica no palácio, pastor, não sou rei. Eu estou dizendo, não fique incomodado em casa. Não fique na zona de conforto. Vou falar mais claro. Diga assim, não fique incomodado em casa. Não fique na zona de conforto. Tem alguns crentes que têm essa teoria. Deus só fala comigo na igreja. Eu leio a minha Bíblia onde? Em casa. Rebelde de carteirinha. Deus, ele, irmão, pegou a conversação para nós nos reunir para ele falar conosco. E no ajuntamento da igreja, Deus vai falar e ele fala conosco. Muito tempo Israel estava sem sacerdote, sem lei. E Deus levando os sacerdotes, levando os pastores, os ministros, para trazer algo para a nossa vida. Aleluia. E se nós rejeitarmos a lei, Deus também é o quê? Nos rejeita. Está escrito. E aí, irmão, ele vai para o palácio. E às vezes, irmão, esse palácio pode representar muita coisa. Uma vitória chorada que Deus te deu, você agora se acomodou. Quando diz, olha, eu vou casar para fazer a obra. Que obra? Depois que casou, se acomodou. E era uma benção mesmo. E era uma benção. Aí eu ora, Deus, abre a porta para mim, para eu dar o dízimo e o quê? Aí depois que Deus o quê? Deu um emprego, nem vai, estou cansado, Deus sabe tudo, né? A Bíblia diz que confia no Senhor são como a águia, que não se cansarão e não se... Mas Deus renovará suas forças. Você está entendendo? Aí depois que Deus deu a bênção, se prostou. Foi para o palácio. Aí Satanás, pronto, ele se acomodou. Agora eu pego ele. Irmão, o mundo invisível existe. Satanás trabalha 24 horas, faz hora extra. Satanás não brinca de ser Satanás, mas alguns crentes brincam de ser crente.
Agora eu pego ele. E Satanás sabe o calcanhar de Aquiles de algumas pessoas. Você sabe o que é o calcanhar de Aquiles, irmão? É a fraqueza. O calcanhar de Aquiles é a fraqueza. Subiu 3 irmãos por lá no monte. Presta atenção. E cada um deles tinha o calcanhar de Aquiles, tinha uma fraqueza. Aí eles disseram: irmão, nós estamos aqui reunidos no monte, vamos confessar o nosso pecado para Deus trabalhar mais. Realmente, quando a gente confessa o nosso pecado, tudo Deus trabalha. Aí perguntou: qual é o seu pecado? Aí eu disse: meu pecado é que de vez em quando eu vou lá e pego o dinheiro numa bolsa do quê? Do meu pai e da minha mãe escondido. O outro: qual é o seu pecado? O pecado que de vez em quando eu pego as minas ali por fora. E o outro disse: qual é o seu pecado? É a língua, eu estou doido para descer aqui. Cuidado com a sua língua, irmão. Nem tudo que você vê, você pode estar falando. Tem coisas que você tem que levar a Deus, o quê? É oração. É assim mesmo. Em oração. Cada um de nós tem um calcanhar de uma fraqueza. E é por isso que nós temos que estar na guerra. Verdade. Fica entendendo? Amém. Nós temos que estar na guerra. Irmãos, que está na guerra. Não se chateie. Diga: não se chateie. Se o irmão te chamar para você estudar a Bíblia junto com ele, para orar, para jejuar, para evangelizar, para buscar as coisas espirituais. No momento que Davi vacilou, Satanás botou o quê? Botou a armadilha. Aí disse que o rei perdeu o ficou com insônia, não conseguiu dormir naquela noite. Enquanto o irmão ele olha, o que acontece quando ele olhou? Mulher bonita, linda. Aí mostrou a fraqueza do rei. Ele olhou a primeira vez, era pecado? Não. Você vai ver muita coisa bonita nessa terra, não é pecado. Olhou a segunda vez, é pecado? Não. Mas ele olhou a terceira. A Bíblia diz: quando você for tentado, não diga que foi tentado por Deus. Porque Deus não tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. A cobiça gera pecado e pecado gera a morte. O pecado gera a morte. E agora, irmão, Davi cai. E caiu em decadência. Não estava mais buscando, não estava mais orando, não estava mais orando. E começou a cair em decadência. E achou que o pecado era comum, normal diante de Deus. Tem pessoas que pegam e dizem assim: eu fiz isso, eu pequei, não me arrependo. Isso somos nós quando se arrependemos de Deus. Quem somos nós para cometermos algo diante do Senhor e dizer que não se arrepende? E deixar o nosso pecado escondido. Tem pecado que é revelado logo, tem outros que é revelado depois, amados. E Davi estava andando na normalidade. Aí Deus levantou o profeta e contou uma parábola para ele. E contou uma parábola para ele. Que alguém pegou uma ovelhinha, era a única ovelhinha do seu quê? Do seu senhor, e Davi era um homem justo. Ele se levantou e disse: e mostra para eu saber quem é esse que eu matar esse aí. Esse homem é você.
Davi foi humilde. Ele não prendeu o profeta, não matou o profeta. Quem está entendendo? Amém. Tem muita gente aí, mas se pudesse pegar a bola lá fora, mas Deus disse que ouça. É casa, é dela. E vou endurecer seus semblantes. Presta atenção que vale abençoar essa palavra. Amém. E o que acontece, irmão? Ele aí entrou em uma enrolada. Pecado em cima de quê? De pecado. E ele se humilhou diante de quê? De Deus. Mas o pecado de Davi trouxe consequência. O pecado traz consequência. Desse jeito. Mas duas coisas me chamam a atenção quando ele caiu em decadência espiritual. Ele se calou, Davi se calou. Os ossos deles envelheceram. Como eu contei uma história aqui, teve um irmão que cometeu algum pecado, foi tomar aquela injeção chamada o quê? Sintonia. E não passou, irmão. Só passou depois que confessou o pecado dele. Os que confessam e deixam, mas os que cobrem os seus pecados nunca prosperará. E Davi caiu em decadência espiritual. E veio sobre Davi uma tristeza espiritual. Davi se calou. Davi achou que a decadência espiritual pensa que o pecado é normal, a pessoa está cometendo, mas está na normalidade diante de Deus. Não é normal não, irmão. Vai chegar um momento que Deus revelar. É por isso que o Senhor disse: sem profecia e sem revelação o povo se corrompe. Antigamente Deus falava muito através dos profetas, dos pais. Hoje Ele fala através do Filho. Ele fala através da palavra. Ele fala conosco. Então o que acontece, irmão? Ele caiu em decadência. Ele se humilhou, viu as consequências. Viu muitos problemas na vida de Davi. E Davi caiu em decadência espiritual. E aí, duas coisas foram registradas no céu. Diga assim: duas coisas foram registradas no céu. Duas coisas foram registradas no céu. Davi fez dois pedidos a Deus. Diga o primeiro pedido. Ele pediu. Diga: ele pediu. Torna da alegria da tua salvação. E sustenta com o espírito que? Voluntário. Ele pediu que Deus desse novamente a alegria. Ele tinha perdido a alegria da salvação. Ele não tinha mais ânimo. E me sustenta com o espírito voluntário, Senhor. E outra coisa que Davi pediu, que foi registrado no céu: não retire de mim o teu Santo Espírito. Mesmo caído, mesmo prostrado, ele não queria que Deus se afastasse dele. E Deus deu a oportunidade de Davi recomeçar de novo. E Deus está te dando essa oportunidade de você recomeçar de novo. Mas que a sua oração seja sincera, faça como ele. Me dá alegria, irmão. Quando o homem perde a cadência espiritual, ele perde a alegria, ele perde a energia. Quando a gente chama para fazer as coisas de Deus, ele não tem aquela vontade, ele não tem aquele ânimo. Ele só quer viver só um divertimento. Só um divertimento. Só umas coisas que vai agradar sua carne, seu eu, seu ego. É desse jeito aí. E aí ele chega diante de Deus e diz assim: dá-lhe, Senhor, a alegria da salvação. Me sustenta com o espírito voluntário. Não retire de mim o
Santo Espírito. Eu queria cantar aquela música Presença. Eu queria cantar aquela música Presença. Eu não sei qual é o estado espiritual que nós estamos, mas nós temos que ter novamente a alegria da salvação. Eu vou sustentar com o Espírito voluntário. Voltar o primeiro amor, a primeira escola, voltar o Espírito. E declarar para o Senhor: não retire de nós o teu Santo Espírito. Não retire de nós o teu Santo Espírito. A decadência espiritual de Davi fez ele perder a energia de buscar Deus, a alegria de buscar Deus. Fica de pé, igreja. Fica de